Sejam muito bem-vindos ao nosso 8º episódio do podcast O Ciclo. Hoje estou com um convidado aqui que já foi meu mentorado, né, Marcelo? 5 anos atrás. O Marcelo Andreola, que é advogado tributarista, sócio fundador e diretor de expansão da Atom Advogados. Já tem mais de uma década de experiência na assessoria de empresas de médio e grande porte e hoje atua na estruturação societária, planejamento tributário, governança corporativa e em operações de fusões e aquisições. Hoje é reconhecido por uma visão estratégica, ele alia a técnica jurídica de alto nível e entendimento profundo de dinâmicas empresariais e ao longo da sua trajetória acompanhou de perto empresários, grupos familiares e companhias em processos de crescimento, sucessão, internacionalização de negócios. Enfim, seja muito bem-vindo, Marcelo. Uma honra te ter aqui. Eu gosto muito de receber as pessoas que já passaram por mim, principalmente de acompanhar pessoas que vêm tendo muito sucesso nos seus negócios. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rafa. É uma honra estar aqui. Eu agradeço o convite. Muito obrigado também pela apresentação. E vamos lá. Espero poder contribuir da melhor forma possível. É isso aí. Marcelo, sabe que a gente, como microempresário, né, a gente olha muito para o futuro dos negócios, a gente se preocupa muito com tributário, com trabalhista, enfim. E hoje o microempresário, aquele empresário que tem de médio porte, né, pequeno, médio porte, que tem de 50, 100, 200 funcionários, tem várias preocupações. Hoje, dentro da tua experiência aí nesses anos de advocacia, o que tu enxerga que são os pontos que mais atrapalham o empresário, coisas que ele não enxerga, que está atrelado ao jurídico e que pode impactar o crescimento dele, mesmo que ele não esteja percebendo nesse momento? Rafa, tudo, eu te diria. Começando pela questão da vida pessoal do empresário, que o cara tem que ser organizado, ele tem que casar com o regime certo de bens, ele tem que se proteger, ele tem que ter uma organização patrimonial, ele tem que ter absolutamente tudo no CPF organizado para funcionar bem no CNPJ. Tem uma frase por aí que dizem que não tem CNPJ forte com CPF fraco. Eu acho que quem começa por aí também. A parte jurídica hoje, diferentemente do que acontecia anos atrás, que se associava muito à figura do advogado, a processo judicial, a processar outras pessoas, ela vem sendo desmistificada justamente para ser um conselheiro dentro dos negócios. Uma pessoa ou um profissional com uma visão ampla para analisar riscos, para analisar oportunidades, porque hoje em dia a parte jurídica ela não fica mais isolada numa caixinha, né? O setor jurídico não, o jurídico ele interage com tudo. A parte tributária, uma das principais, porque o Brasil é um país campeão em expedir novas leis e normas tributárias, o que faz com que o sistema tributário seja extremamente complexo. E o empresário, especialmente de pequeno porte, médio porte, sozinho, certo? Se ele for um contador ou um advogado tributarista de formação, dificilmente ele vai navegar nisso. Então a gente começa, em regra, analisando e arrumando a casa na pessoa física e dentro da empresa, aí sim a gente vai analisar tudo. Falando da espinha dorsal de qualquer empresa, parte societária. Se a empresa é uma eu presa ou só um sócio, como é que ele vai se organizar? Qual que é o porte? Se vai ser uma empresa simples nacional ou uma empresa de lucro presumido ou real? A definição de se vai ser uma sociedade limitada, uma sociedade anônima. Por quê? Porque normalmente, quando você começa uma empresa, é igual um relacionamento. No início está todo mundo apaixonado, todo mundo tem uma ideia de ganhar mercado, tem uma ideia fixa de ter um produto ou um serviço muito bom. Só que, normalmente, sociedades são para longo prazo. Então, nesse longo prazo, no meio do caminho, problemas acontecem, situações não previstas lá no plano de negócio, quando tem um plano de negócio, acontecem. E aí é onde entra o advogado, para justamente analisar, bom, nossa espinha dorsal é a parte societária, vamos organizar para quê? Para ter acordos decentes, na hipótese de venda da empresa, como é que os sócios vão se portar, se falecer um sócio, como é que nós vamos nos portar, se a gente quiser buscar um investidor no mercado, como é que a gente vai se portar. E normalmente o empresário, quem começa pequeno, começa de base, que eu acho que a grande maioria do empresariado brasileiro não pensa nisso. Sabe que um dia pode vender a empresa, sabe que tem o risco sim de um sócio vir a faltar, mas não olha para isso. Então, aqui é onde nós, advogados, entramos para começar a organizar. Depois, a gente olha para a parte tributária, porque no Brasil, eu arrisco dizer que hoje uma empresa que bate ali essa casa de 1 milhão de faturamento mês, se ela não buscar incentivo fiscal, não buscar algum tipo de crédito a fundo perdido, FINEP, incentivo à tecnologia, dependendo do segmento, ela não vai ser competitiva. Ela pode funcionar muito bem, pode ter uma marca forte no seu segmento, mas muito difícil ela se destacar e continuar crescendo. Então, o que a gente tenta fazer é ter olhar em todas essas áreas, trazer todo mundo para a mesa, normalmente montar um conselho ainda que informal para analisar, bom, onde estamos hoje, onde é que queremos chegar e que caminhos a gente pode
buscar ou encontrar para chegar lá onde nós buscamos. É isso que a gente faz. Então, esquecemos os processos, embora façam parte ainda do nosso dia a dia, e focamos realmente na parte estratégica, em como fazer o empresário crescer, ter sucesso, ser saudável. E eu brinco, mas para todos os nossos clientes a gente tenta modelar empresas e construir empresas para serem vendidas e muito bem vendidas. Legal, e isso é o que muitos empresários buscam, né? E o que eu mais enxergo hoje trabalhando com empresários é que o empresário ele não olha para a área jurídica dessa forma. Normalmente ele olha de forma, né, no momento que chega o problema. Chegou uma cartinha, chegou uma situação, está ali quase quebrando por conta das questões tributárias e não trabalha de forma preventiva. O que tu acredita que é isso? Por que acontece isso com o empresário? Na tua visão, é uma questão financeira? É uma questão de não dar atenção e não priorizar isso? Por que tu acredita que isso acontece? Principalmente se tratando de Brasil e dos empresários no Brasil hoje. Eu acredito, Rafa, que é puramente falta de conhecimento. É aquela coisa assim, quando a gente tem saúde, a gente normalmente pula uns check-ups anuais, tá tudo certo, só vai no médico quando tem um problema. E em relação à advocacia, eu vejo que é a mesma coisa. Então, ainda se tem muito a figura do advogado como um resolvedor de problemas, especialmente de processos, e não como uma figura estratégica dentro do conselho de uma empresa, um braço direito de uma direção, ou até em outros setores, a depender do tipo de atividade de cada empresa. Diferentemente do contador, que é obrigatório, quando o empresário abre uma empresa, ele tem que contratar um contador para fazer a apuração dos tributos e entregar declarações. O empresário não está obrigado a contratar um advogado. E eu acho que é aí onde começa, digamos assim, as coisas começam erradas. Por quê? Claro que enquanto o negócio é pequeno, não tem muita complexidade, o empresário ele consegue desempenhar sozinho. Só que no momento que ele cresce um pouco, ele tem que dar um passo. Vou dar um exemplo muito simples. Empresas que chegam no limite do Simples Nacional. A transição para o lucro presumido ou real é uma transição extremamente complexa que os empresários não se preparam. Em regra, os empresários eles não têm uma reunião mensal com o contador para saber como é que são os números deles, para realmente ter um DRE gerencial, onde tem os números reais da empresa, com qual o faturamento, qual a margem líquida, qual que é o EBITDA, quanto custa a folha e assim por diante. E aí um belo dia o contador diz, olha, somando aqui o faturamento dos últimos 12 meses, tu vai cair fora do Simples Nacional. Aí bate o desespero. O contador, em regra, vai orientar aí para um lucro presumido ou algo que facilite, acho que, tanto a vida do contador quanto a do empresário. E vai, muitas vezes, pintar o lucro real como um monstro. E, na maioria das vezes, o lucro real ele é muito benéfico às empresas, né? E aí, o que acontece? Esse cara tomou uma decisão errada, só que ele só escolhe o regime tributário uma vez por ano. Então, se ele escolher errado lá no início do ano, ele vai pagar o ano inteiro. E eu já vi muitos casos, infelizmente, não é algo isolado, em que houve a escolha errada do regime tributário, uma empresa que era lucrativa começou a dar prejuízo e não sobreviveu. Tá? Isso acontece muito em empresas de maior porte também, faturamento de 5, 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões mês, né? São empresas já de um porte considerável, ainda médio porte, mas considerável, em que não há essa profissionalização. Então eu acredito que os empresários, por falta de conhecimento e entender que o advogado ele é uma peça central, acabam buscando advogado somente quando dá problema. Eu te diria que isso é cultural porque a gente acaba atuando com empresas, para empresas de vários países. Então, por exemplo, na Inglaterra, Estados Unidos especialmente, o advogado ele já tem uma cadeira dentro da empresa. Muitas empresas lá, médio porte, já tem jurídico interno, que é um jurídico que serve justamente para, pelo menos, se não for executar a tarefa jurídica, pelo menos dar conhecimento para a direção da empresa ou para o proprietário da empresa sobre o que ele tem que fazer. É um caso complexo? Ok, busca um escritório especializado, terceirizado. Mas o brasileiro, ele ainda não enxerga. Hoje, falando pelo nosso escritório, nossos clientes, quando chegam num porte de faturamento de 50, 60 milhões, a gente tem instruído e auxiliado na implantação de jurídicos internos. É um jurídico que ele começa pequeno, mas depois ele vai ganhando corpo, justamente para quê? Para conseguir ter toda a parte de compliance, verificar o que está sendo feito. Sabe que o jurídico tende a ter sérias disputas com o setor comercial, né? Porque o setor comercial ele busca fazer tudo que... Ele arruma o problema. Ele arruma o problema. São excelentes criadores, eu diria, de desafios, né? Então, quando você tem um jurídico interno, as respostas são muito mais rápidas. E aí, o jurídico externo, que é o nosso caso, nós ficamos realmente responsáveis por questões altamente estratégicas. Uma mudança de tributação, exemplo do que está acontecendo agora para o lucro presumido, para o segmento de serviço, que vai ter um aumento de carga tributária. Nós vamos ter tributação de dividendos agora, deve ser votada no Congresso essa semana. Então, esses trabalhos que são altamente especializados ficam para o jurídico externo e o restante para o interno. E na média, pelo que eu posso constatar, né, faticamente, no meu trabalho, no dia a dia, eu vejo que essas empresas que se preparam, tá, elas têm uma vantagem competitiva muito grande. No Brasil, eu brinco,
Toda empresa tem que ter 2 core business. O que ela faz de fato, o serviço ou produto que ela entrega, e um conhecimento burocrático, que é justamente o conhecimento da legislação do setor e dos diferenciais, dos incentivos que o setor dela vai ter. Quase todo setor tem incentivos. Agora, os empresários não conhecem, em regra, os contadores também não conseguem auxiliar, porque pelo que nós conseguimos constatar na prática, um escritório pequeno de contabilidade hoje tem 300 clientes. Cada um num segmento diferente. Então, o contador, até por falta de mão de obra, de tempo, de estrutura, ele não vai ser um especialista naqueles 300 segmentos. E ele normalmente é um cara muito técnico, ele não é um cara de negócios, né, que está buscando as iniciativas para a gestão. Muitas vezes ele nem mal e mal é um empreendedor. O cara começou tecnicamente, empreende dentro da área contábil, mas não tem a proatividade do empresário de fato. Exatamente. E não tem nenhum apetite para risco, até porque a profissão do contador ela é regida pelo princípio da prudência, né? Que é o quê? Na dúvida paga mais. Então, dificilmente, né? Embora existam contadores muito bons, com uma visão um pouco mais ambiciosa, é muito difícil encontrar esse perfil no mercado. Então, é aí onde vão entrar consultores, dependendo da matéria, vão entrar advogados e assim por diante. E eu posso dizer, isso com base em resultados práticos, que toda empresa que tem um jurídico ativo, que consegue conversar com os demais setores, com o comercial, para ter uma boa estruturação de contrato de representação comercial, para ter uma boa definição de metas que sejam juridicamente aceitas, que vá ter um bom alinhamento com a direção, essa empresa ela prospera, porque tem como prevenir risco. Vai prevenir todas as alterações importantes da legislação. Falando também em oportunidades, um caso concreto, o nosso escritório ele trabalha com a estruturação de algumas operações de crédito. E aí, por exemplo, hoje o Brasil está com a Selic acima de 15%. Então, o crédito no exterior ele é barato. Normalmente, aqui na nossa região, o empresário ele tem imóveis ou a empresa tem imóveis, né? Juridicamente não é recomendável deixar o imóvel sede dentro da empresa operacional, né? Mas vamos lá, que se o empresário tem esse imóvel numa holding ou até mesmo nessa empresa operacional. Se esse imóvel está quitado, é possível conseguir uma carta de crédito num banco aqui de primeira linha do Brasil e tomar crédito lá fora no exterior. A captação no exterior hoje é 5% ao ano. Tudo bem, tem o risco cambial, se o dólar subir, se o dólar baixar, etc. Mas tem como fazer um hedge, tem como fazer uma trava do dólar também. E aí, no final, entre o custo do Brasil e o custo exterior, 9, 10% ao ano crédito. Se tu ganha... Se ganha muito. Hoje um crédito, um capital de giro aqui no Brasil está sendo tomado a 18, 20 e poucos por cento ao ano. Então, esse tipo de coisa que é trazida. É um trabalho que não é exclusivamente jurídico. Mas tendo uma assessoria financeira ou um financeiro interno, um diretor financeiro bom na empresa, junto com o jurídico, é possível estruturar esse tipo de operação. Hoje, né, observando o crescimento da Atom, né, que é a empresa que tu lidera, vocês seguiram para uma linha que vai além do jurídico, né? Bastante. Muito por questão dessa visão de negócios. E hoje, olhando e até pegando isso tudo que tu está trazendo, o empresário, ele coloca muita confiança no contador. Né? Todo mundo, eu ouvia anos atrás, tem que ter um contador de confiança, tem que ter um contador de confiança. E às vezes a gente não se dá conta do quanto que um contador pode ser benéfico ou não para o negócio do cliente. Né, do negócio, principalmente de vocês, né? O que tu enxerga, que recados tu daria para os nossos ouvintes empresários para que eles possam validar se o contador deles é bom e se eles precisam de um jurídico que pense estrategicamente no negócio, um jurídico ativo, porque não adianta também tu contratar um jurídico, pagar uma mensalidade para aquele jurídico que só vai esperar... acontecer, né? Não fazer acontecer. Exato, que seja proativo, né? O que tu diria assim, cara, olha para isso, quais seriam os pontos que tu diria para olhar? Bom, vamos lá. No Brasil nós temos o governo como sócio de todo empresário, né? Isso aqui recebe em qualquer situação. E depois nós temos o contador, que ele é um sócio. Por quê? Porque esse cara ele toma muita decisão e às vezes até sem o empresário saber. Então, o que eu diria para avaliar? Primeiro, qual é o perfil desse contador? Se é uma pessoa que estuda e está conectada com tecnologia, com alterações legislativas, e se ele é um especialista no segmento do empresário. Por exemplo, hoje o nosso escritório ele tem uma grande atuação para importadores e exportadores. Então, a gente tem um conhecimento muito grande. Eu hoje não conheço aqui na nossa região nenhum contador especializado nesse segmento. Então, tem um nicho de mercado amplamente desatendido. Hoje é um dos principais nichos que mais cresce no Brasil. A gente tem um exemplo do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, que é um lugar ícone em crescimento no país, é uma referência nacional. Por quê? Por causa de importação e exportação, por causa dos portos e incentivos fiscais. Então, eu recomendo, primeiro, você analise o perfil desse contador. Né? Se tem um match aí, se tem uma conexão com o perfil do próprio empresário e se esse contador ele é um cara à frente do tempo dele, se ele estuda, se ele hoje está conectado com tecnologia. Porque tecnologia é tudo, né? A reforma tributária
Eu costumo dizer que ela não é uma reforma tributária, é uma reforma tecnológica e financeira. Então eu analisaria isso, tá? Porque se esse cara não for uma pessoa muito proativa, né? Uma pessoa que ela tem a capacidade de analisar legislação, entendimento de autoridades fiscais, para dizer o seguinte, olha, o caminho seguro é esse. Tá? Normalmente é o pagar mais caro. Temos essa alternativa, que temos embasamento para buscar isso, né? Ou temos um caminho do risco, já é complicado. Quem decide tem que ser o empresário e não o contador, mas ele tem que trazer esses cenários, né? É o que eu te comentei, algo muito simples, a saída do Simples Nacional e a migração para outro regime. Tem que, meses antes, 6 meses antes disso acontecer, tem que se trazer todos esses cenários e, olha, se fizer esse movimento vai te custar tanto, se fizer esse custa tanto, se fizer esse custa tanto. Claro, tudo dentro da legalidade, mas é necessário trazer para o empresário. O que a gente vê que falta hoje no mercado é isso. Tem muitos contadores bons, excelentes no que fazem, mas o problema é que só ficam ali dentro da contabilidade. E falta justamente essa visão empreendedora. Porque o empresário, primeiro, todo mundo hoje tem falta de tempo. Né? É uma questão que surgem compromissos não esperados no dia a dia, comprometem a agenda. E o empresário, ele espera ter, como é que eu vou dizer, um resumo do cenário só para ele tomar a decisão. Né? Só que para tomar essa decisão ele precisa ter conhecimento de quais são as minhas vantagens, quais são as minhas desvantagens ou riscos e o que isso pode ocasionar. É uma decisão irreversível? Não é? Porque se for irreversível é muito difícil ir por aquele caminho. Né? Então eu vejo que falta muito isso. No final do dia hoje, quando a gente pega alguns trabalhos que eu diria que seriam até dentro do ramo da contabilidade, né, que dizem respeito à atuação do próprio contador para validar ou invalidar, eu vejo que os contadores eles dão orientações corretas. O que falta é ser um pouquinho mais práticos. O que falta é olhar um pouquinho além. E entender também se aquela decisão, num prazo de 5 anos, ela vai beneficiar ou não a empresa. E o empresário ele busca isso. Ele quer saber, bom, se eu tomar essa decisão eu ganho, eu perco, hoje, no médio prazo, no longo prazo. Então é isso, o que a gente fez e buscou, eu diria fazer diferente é o quê? Olhar a advocacia sim como um grande diferencial dentro da empresa, só que ela conecta com todas as áreas, né? Então nós falamos muito com contadores, eu brinco que são nossos principais parceiros, né? Eles têm todos os dados, eles têm muita informação. Eu até falo para vários contadores amigos e digo, olha, se vocês aprendessem a trabalhar dados, começassem com um BI básico, depois evoluíssem para sistemas talvez próprios, até disponibilizados no mercado, que convertessem um balanço num gráfico, que fizesse alguma coisa com BI interativo, tu consegue ir atualizando e mostrando para o empresário, qualquer contador poderia cobrar no mínimo o triplo do que cobra, porque eles ajudariam o empresário a tomar decisões. Hoje o que a gente faz a gente não consegue tomar decisões e não podemos tomar decisões pelo empresário, mas no final do dia o que fez a gente se diferenciar tanto e crescer foi auxiliar efetivamente na tomada de decisões, e de uma maneira muito prática. Seja o dono da empresa, seja um conselho, seja uma direção e assim por diante. Então, acho que saímos um pouco da figura do advogado tradicional e fomos para a figura de um conselheiro de negócios que une todo esse conhecimento jurídico, contábil, burocrático de outras áreas e assim por diante. E assim, vocês buscaram se diferenciar também, né? Num ramo que é extremamente competitivo, que é o ramo jurídico. Né? Eu já tive a oportunidade de mentorar vários escritórios de advocacia, vários advogados, e como é difícil se posicionar. Vocês têm o desafio da OAB, que muitas vezes limita em algumas questões de posicionamento dentro da rede social. Vocês têm o desafio que todo mundo, né, o brasileiro em si, olha para o advogado e põe todos no mesmo saco e é advogado, né? Eles olham para a persona do Marcelo formal, é advogado, coloca no mesmo saco. E lidar com essa diversidade também é uma quebra, né, de paradigmas, enfim, e é uma mudança de cultura na cabeça do empresário. Na tua opinião, Marcelo, nesses 5 anos que foi um crescimento, né? Acho que acredito que foi esses últimos 5 anos a ascensão de você. Sim, exponencial sim. O que tu acredita que foi o principal fator para vocês como escritório, como, né, empresário, que fez você se diferenciar, além de tudo isso, né? Mas quais foram as viradas de chave que tu teve que fizeram vocês conseguir fazer esse crescimento? Bom, vamos lá. O escritório tem 8 anos, né? E eu sempre fui uma pessoa muito conectada ao mercado. Então eu sempre mapeei quem eram os principais concorrentes, locais, regionais, nacionais. Mapeei pessoas que eu podia me inspirar, escritórios, e eu analiso muito o mercado americano. Porque o mercado americano, em termos de advocacia, ele está muito à nossa frente. Claro que ele não tem a mesma regulamentação que tem aqui. Tu bem mencionaste a questão da OAB. Eu acho que ela é bem importante. Ela não chega a limitar o negócio, né? Mas ela traz restrições. Um advogado não pode fazer propaganda e algumas outras coisas, né? Então, o que aconteceu? Se eu não me engano, a
primeira vez que nos conhecemos foi em 2020. 2020, né? sim. Era o início da pandemia ou algo assim, né? E eu sempre acreditei muito em aprender outras matérias, muito além do direito. Eu sempre estudei direito, estudo até hoje, uma coisa que eu estudo diariamente, né? Até porque minha formação é na área tributária, a gente está passando pela reforma tributária e tudo mais. Mas eu entendi muito cedo, eu estava na faculdade, eu li um artigo sobre um grande advogado, um criminalista gaúcho, que era o Delia Pires. Ele era um grande advogado, ele ganhou muitos júris, mas quando eu fui estudar sobre os casos que ele ganhou, ele usava métodos muito pouco usuais, eu diria. Era uma pessoa que ele saía muito da área do direito e ele pegava muito a questão humana, porque ele entendia que os jurados eram pessoas, seres humanos normais, e ele começou a trabalhar muito isso. Até eu lembro que na entrevista que eu li sobre ele, eu li isso acho que foi no segundo semestre da faculdade, ele recomendou um livro que é chamado Os Quatro Gigantes da Alma, e eu comprei esse livro, eu li, basicamente ele fala sobre os sentimentos básicos do ser humano, e eu comecei a estudar. Então, em 2020, quando nos conhecemos, eu lembro que nós fomos tratar sobre processo de venda, processo de gestão e várias coisas. E eu lembro que em determinada noite específica do curso, tu havia mencionado sobre a questão da psique humana, processo de formação de decisão e assim por diante. E a partir daí, eu sentei no final de semana, eu mapeei todos os clientes que nós tínhamos atendido até a época e eu fui marcando quais eram os clientes que tinham um perfil que eu considerava ideal. Por que ideal? Porque clientes que eu gostava de atender, segmentos que nós conseguimos oferecer muita coisa, fazer uma grande diferença, entregar valor de verdade e que remuneravam bem. A partir dali, eu consegui entender o seguinte. Bom, o tipo de cliente ideal para a Atom Advogados eram empresas de médio porte, 20 milhões a 300 milhões ano de faturamento. Em regra, empresas de dono, nesse porte dificilmente se tem CEO, direção, conselho, tudo bem formado, né? Especialmente quando a empresa começa com alguém que começou do zero, de baixo, né? E eu entendi que tinha alguns segmentos que nos interessavam mais. Então eu mapeei todos os possíveis novos clientes nesse segmento e eu fiz um estudo de como é que nós deveríamos nos apresentar e nos portar para isso. E eu também olhei como é que nós vínhamos atuando, o que a gente fazia que funcionava muito bem para os clientes. E eu, pessoalmente, eu liguei para todos os clientes e eu pedi, olha, o que tu gosta no nosso escritório, o que tu não gosta, que sugestões estudar. Eu fiz um NPS à mão, tá? E ali eu te diria que eu colhi as melhores informações. Então, veio um insight, eu fiz um trabalho de campo, tá? E não foi nada assim, como é que eu posso dizer, eu não precisei de nenhum sistema, nenhuma grande planilha complexa. Eu literalmente fui coletando dados, depois sim eu joguei para o Excel para padronizar isso e entender. E a partir daí eu entendi que sim, empresas, especialmente na faixa de 50, 100 milhões de faturamento ano, eram as que mais viam valor no nosso negócio. Importação, distribuição ou importação com indústria eram os que a gente mais conseguia fazer diferença, porque nós conseguíamos trazer benefícios fiscais, governança para dentro da empresa, estruturação do patrimônio pessoal do empresário, proteção, organização da vida dele como um todo e da empresa, e depois a gente conseguia vender as empresas. Coisa que muitas pessoas nem imaginavam fazer, nós conseguimos auxiliar nesse processo. Então, a partir daí, aí em 2021, eu decidi contratar um marketing interno para o escritório. Eu contratei uma pessoa com zero experiência. Eu tinha, na época foi muito interessante, porque para a vaga apareceram duas pessoas. Uma menina que está até hoje conosco, que ela tinha 19 anos, era secretária, estava estudando relações públicas, zero experiência. E também teve um outro profissional muito bom, de 40 anos, fazendo doutorado, acho que era em marketing, vinha de um jornal bem conhecido aqui na região e tudo mais, e disse, bom, entre duas pessoas. Ambos com o mesmo orçamento para contratação, e no final acabei optando uma pessoa com zero experiência, porque eu queria uma página em branco para poder moldar e dizer, olha, eu quero fazer um projeto diferente. Eu não queria uma pessoa com vícios e tudo mais. E a partir daí, eu comecei a estudar uma coisa chamada marketing de luxo, sobre posicionamentos, 10 códigos do luxo, como é que fazia isso dentro de serviços e tudo mais. Não foi uma tarefa muito fácil, envolveu renomear o escritório, envolveu reposicionar a marca, envolveu a gente mudar hábitos, envolveu a gente perder clientes, porque nem todos os clientes aceitaram esse novo posicionamento, porque foi um posicionamento amplo. Começamos com o logo, só que o logo, embora da porta para fora tenha sido a primeira coisa que mudou, dentro do escritório tinha mudado tudo antes. E aí que nós percebemos quem nós deveríamos atender e assim por diante. Então, a partir daí, a gente triplicou honorários, o valor dos honorários, né? Nosso faturamento começou a subir, nós começamos a direcionar todos os esforços para esses clientes, esse tipo de cliente, e aí nós viramos a chave. Claro que, com o crescimento, nós tivemos que profissionalizar outras áreas. Hoje nós temos uma profissional de desenvolvimento de profissionais dentro do escritório, nós temos toda a parte de governança, nós temos um escritório que ele é todo estruturado como se fosse uma empresa,
né, com todos os setores administrativos, mas a grande mudança partiu do quê? Entender o que eu vendo, o que eu realmente vendo com valor, para quem eu vendo, como eu vendo. E isso partiu de um curso que eu fiz contigo, uma mentoria lá atrás, de também me conectar com profissionais certos. Eu sempre estive conversando com profissionais de mercado, entendendo o que eles estavam fazendo, o que dava certo e o que dava errado, e entendi o que nós queríamos fazer. Por exemplo, nós não temos como propósito e visão dentro da Atom ser um escritório gigantesco. Nós somos um escritório relativamente pequeno, hoje somos em 31 pessoas. Temos uma matriz aqui em Caxias, uma filial em Itajaí e uma advogada nos Estados Unidos para as questões internacionais. E nós entendemos que o nosso perfil de cliente é o cara que busca um escritório boutique, né? Talvez até fazendo um trocadilho, né? Eu brinco com alguns clientes. Nós somos aquele restaurante bonito, que o cara leva a esposa para jantar, a luz de vela, toma um bom vinho, que tem uma experiência magnífica, não vai só pela comida e tudo mais. E então a gente fica fora desses escritórios, diríamos, massificados, né? Que eu acabo brincando que são redes de fast food. Né? Então foi isso. Surgiu daí, foi um insight. Depois, óbvio que teve bastante trabalho para botar isso para funcionar. A grande questão é que deu muito certo. Hoje algumas pessoas me questionam como é que foi esse processo e tudo mais. Eu falo abertamente porque realmente, analisando isoladamente todos os pontos, não tem segredo nenhum. Teve muito trabalho envolvido e teve uma visão, esse insight que eu tive lá atrás, de só realmente focar nesses clientes que para nós eram mais interessantes e que podíamos ajudar com maior técnica, maior valor e assim por diante. Visão. Eu levo muito visão, que é algo que uma mentora minha me ensinou, visão, decisão e ação. Né? Tu tem a visão que vem muitas vezes do insight, tu toma a decisão de fazer diferente e fazer mão na massa, é trabalho duro, né? Não é do dia pra noite. Muito trabalho. É muito trabalho e desde lá eu me lembro quanto que tu trabalhava, quanto que tu ainda trabalha, né? A gente conversa aí cada vez mais agora, recentemente, principalmente. Mas é incrível, assim, de ver essas percepções que muitas vezes o empresário também não se dá conta, porque não serve só para advocacia isso tudo, esses aprendizados de definir o público. Pô, tu definiu um público, definiu o teu ICP, isso aconteceu com nós também recentemente. Né? A gente deixou mais claro o público pra gente, afunilou, subiu o ticket, se posicionou, e aí o resultado vem e acontece de forma exponencial. E vem muito rápido, né? Depois que tu acerta a mão... É um negócio, vira uma chave, né? Muito vira grande. uma chave. Fazendo um breakzinho aqui, fazer um agradecimento para os nossos patrocinadores, lá para Tudo em Grãos, do Alex, também para a DS Prime, que trabalha com alavancagem patrimonial, o Alivance Mentoring Club, que é meu clube de mentoria, onde a gente trabalha com educação executiva. Então, um agradecimento especial aí a todos que estão participando, os nossos sócios lá do Alivance também, e a vocês que estão aqui ouvindo mais um podcast. Aproveita, já te inscreve aqui no canal, comenta aqui qual foi o teu maior aprendizado. Se quiser botar alguma pergunta, o Marcelo vai olhar de vez em quando ali, na medida do tempo, né, Marcelo? Se tiver alguma pergunta, mas pode também responder. Já seguir o Marcelo também nas redes sociais. E qual é o Instagram lá, Marcelo, o teu? É @andreola.marcelo. É isso aí. E o da Atom? É @AtomAdvogados. Boa, perfeito. A gente vai botar também na descrição do vídeo para vocês aí poderem seguir essas duas páginas. Marcelo, vamos lá. Cara, a gente falou dos contadores, a gente falou da importância de ter um contador especialista. E aí até para mim aqui, né, nessa conversa, eu tô percebendo algumas coisas de negócio que muitas vezes eu também não tô pensando, no sentido de, onde que eu tô tendo uma estratégia jurídica para o crescimento do meu negócio? Né? O que tu observa, né? E aí aprofundando um pouco mais nessa linha, advogado, contador, empresa, o empresário, quais desafios o empresário está passando, qual seria assim, o gatilho que ele vai ver e vai pensar, cara, eu preciso do Marcelo. Se tivesse que dizer, cara, se acontecer isso, tu precisa de um advogado. Se acontecer isso, tu precisa de um advogado. Ou, se está acontecendo isso no teu negócio, esse é o momento. De forma prática. Todo empresário que almeja ter mais lucro, tá? Última linha, lucro líquido, precisa de advogado ou empresarial. Todo advogado. E a maioria não tem, né? Não tem. Não Literalmente, tem. é o que tu mencionaste. É a questão de ter o problema para depois acionar o advogado. Algo muito simples, tá? Nós não atuamos na área trabalhista, mas a gente vê isso de uma maneira muito presente nos nossos clientes, especialmente os novos, né? Na área trabalhista, assim como contratar corretamente, seja PJ, seja CLT, tem como fazer pagamentos, por exemplo, para vendedores, através de bonificações. Legalmente tem como fazer tudo isso, tem como estruturar isso, tá?
Mas o empresário, ele prefere muitas vezes pagar errado, tomar um processo, ou pior, uma ação coletiva do Ministério Público do Trabalho para ter que contratar um advogado para depois se organizar. O custo de se organizar antes, eu diria não é nem um custo, é um investimento, é muito mais barato, evita problema e vai evitar qualquer tipo de processo ou problema? Não, mas reduz drasticamente as chances. Então, assim, todo empresário que almeja se profissionalizar, talvez essa seja a palavra-chave, toda empresa que imagina crescer e que queira se profissionalizar para alcançar grandes resultados, tá? Ela precisa de um advogado. Hoje, na Atom, quando alguém nos chama, né, nosso trabalho funciona basicamente por indicação, né, e a gente antes de aceitar qualquer cliente, a gente faz uma reunião prévia de qualificação desse cliente, para entender quem é ele, qual é a empresa dele e onde é que ele quer chegar. Porque se for um cara, um empresário ou uma empresária que não tem um sonho grande, uma grande ambição e não quer se profissionalizar, para nós não é o perfil de cliente ideal. A gente indica algum parceiro advogado e tudo mais, mas a gente não vira parceiro desse tipo de gente. Por quê? Porque esse cara ele não vai ver valor no que a gente faz, qualquer proposição vai ter uma grande resistência, porque ele não entendeu que no Brasil é necessário ter a burocracia como um ponto estratégico para o negócio alcançar um outro patamar. Eu tava lá e te vendo falar isso, me lembrei do evento que eu fui lá, né, da Atom, e a história da cliente, que vocês ajudaram, que, enfim. E desses 8 anos, né, pegando ela como um caso, mas qual foi o caso de sucesso que vocês tiveram, que vocês viram assim, cara, aqui o cara tava em qual situação e qual foi a transformação que vocês geraram, assim, que tu diz assim, cara, esse caso aqui foi extraordinário, o cara pagou a conta 1000 vezes. Então, vamos lá. O caso mais marcante até hoje na minha trajetória foi um caso que aconteceu em 2018, que houve uma guerra de combustíveis aqui na região, não só na nossa cidade, na região. E essa guerra por preço de combustíveis foi bancada pelas próprias distribuidoras. O que aconteceu? Chegou até nós um cliente, uma rede de postos bandeira branca, ou seja, não era afiliado a nenhuma dessas grandes redes, Shell, Ipiranga e assim por diante. Só que esse era um cara que ele era muito agressivo. Como ele tinha bandeira branca, ele conseguia comprar muito barato. Quando você trabalha com commodities, o lucro está na compra, né? Então isso é algo que o empresário tem que saber. Esse cliente em específico, ele descobriu isso. Ele comprava muito bem e ele conseguia praticar preços mais baixos. Até que, o que aconteceu? Outras redes de postos aqui, que eram bandeirados, né? Eles estavam bastante satisfeitos, porque basicamente o que o nosso cliente à época fez foi: eu vejo que tem um posto no bairro, que ele pratica preços altos, eu vou abrir na frente dele uma concorrência. Literalmente, ele fazia isso, é extremamente agressivo. Isso é lícito, é livre concorrência. E essas redes começaram a buscar apoio nas distribuidoras, dizendo, olha, eu sou obrigado a comprar de ti o combustível, porque eu sou um posto, aspas, o termo é bandeirado, e eu não consigo competir, porque o valor que tu me vende está muito acima do dele. Pois bem, chegou um ponto em que algumas grandes distribuidoras se uniram para subsidiar uma guerra de preços. Caramba. E assim, distribuidores de combustíveis são algumas das maiores empresas do país, né? Temos a Petrobras aí como a maior empresa do país hoje, né? Na verdade tem um Mercado Livre que a iniciativa privada é maior, mas enfim, é uma sociedade de economia mista gigantesca, faturamento multibilionário e assim por diante. Bom, e aí essa rede de postos, enfim, na época já era grande, eles tinham um jurídico interno, o jurídico interno tentou resolver, não conseguiu, buscaram um escritório de advocacia, não conseguiu resolver, e aí bateram na nossa porta e disseram, olha, a gente tem essa situação e tal, a gente precisa de ajuda emergencialmente, porque senão nós vamos quebrar, porque tudo bem, nós temos um certo porte, mas a gente não aguenta uma disputa dessa por 2-3 meses, né? Nós já estamos operando no prejuízo e isso não vai perdurar. E aí que vem uma grande lição. A gente conseguiu reverter a situação. Só que não foi com processo judicial nem nada. O que nós fizemos? Nós basicamente entendemos qual era o movimento que essas grandes companhias estavam fazendo. Nós acionamos todas as autoridades públicas, a começar pelo PROCON. E eu lembro na época de levar uma denúncia para o PROCON dizendo, olha, o que está sendo praticado aqui se chama preço predatório. É uma baixa repentina dos preços para depois se criar ali na frente talvez um oligopólio, tirar um player importante aqui da livre concorrência, que era a rede de postos, e vai subir os preços depois. Eu lembro do diretor do PROCON olhar para mim e dizer assim, mas onde é que tem um prejuízo aqui? A gasolina é mais barata. Aí eu tive que, literalmente, mostrar a petição que nós tínhamos, todo longo prazo, o que isso ia acontecer. E nós pegamos também um laudo de um economista, só que teve que fazer esse laudo muito rápido, conseguir dados e mostrar, porque já tinha acontecido isso em outras regiões do Brasil, inclusive. Pois bem, falei com o diretor do PROCON, isso tudo foi no final do dia para a noite, eu tive que ir em regime de urgência, plantão, a nossa equipe toda se mobilizou,
E eu falei, depois no dia seguinte, com um procurador do Ministério Público Federal, e também expliquei a mesma coisa. Eu falei com ele junto na reunião, tinha um assessor dele. E quando nós explicamos, ali já tinha um outro nível de entendimento, ele entendeu na hora o que era. E isso foi instaurado um inquérito e se chamou os diretores de todas as distribuidoras para depor. Imagina que todos os escritórios que defendiam essas distribuidoras eram escritórios gigantescos, né? Teoricamente tinha uma queda de braço ali muito desproporcional. O que aconteceu no final foi que em 3 dias a gente conseguiu restabelecer o preço do combustível. O diretor de uma das companhias, que é uma das maiores do país, foi demitido e até hoje está rolando aí um inquérito criminal para apurar a responsabilização. Caramba. Então, assim, ali nós entendemos uma coisa muito clara, que a estratégia funcionava, não importava o tamanho do desafio do outro lado, desde que se tem um plano muito claro, tem como se defender, tem como fazer as coisas acontecer. E ali nós entendemos também que o trabalho que nós fazíamos ele era muito diferenciado, porque outros escritórios tinham sido consultados e ninguém tinha uma solução, né? E assim, obviamente, para nós não foi um caso muito lucrativo, se resolveu relativamente rápido, obviamente, né? Cobramos honorários, mas a partir dali que veio essa visão de fazer diferente, entregar muito e não ir pelo caminho óbvio. Porque pelo caminho óbvio, né, seria, eu vou ajuizar um processo, esperar uma medida liminar para proteger o meu cliente. Ganha tempo, joga para frente. No caso ali, se a gente fosse jogar para frente, o nosso cliente ia quebrar, né? Então, e esse foi um cliente que, assim, na época ele brincava, ele dizia, vocês são os guri, né? Como é que vocês vão conseguir resolver? Esse virou um grande indicador de clientes para nós. Hoje, a rede de contatos deles, amigos, empresários, até hoje nos indicou, acho, uns 20 ou 30 clientes. Então, foi uma pessoa aí que pra gente foi muito importante depois desse caso. E foi tão marcante porque eu lembro, se eu não me engano, começou numa quinta-feira esse caso, e na sexta-feira de noite, o dono da maior rede de postos de combustíveis ligou para ele, eu tava junto, né? A gente tava em reunião, né? Fizemos uma força-tarefa para cuidar desse caso. Ele ligou dizendo, por favor, tirem lá a queixa criminal e tudo mais, que eu não posso me envolver mais com isso e tudo mais. Eu subo meus preços em todos os meus postos para não ter sequência a parte criminal. Aí a gente deixou claro, tudo bem, sobe os preços, né, deixa adequado o valor de mercado, mas isso já não está mais na nossa mão, né? Isso está na mão do Ministério Público. E a partir daí ganhou uma outra proporção o jogo, né? Cara, altamente marcante para nós. Muito bom, muito bom. E vamos olhar para o teu lado empresário, Marcelo. Acho que saiu um pouco dessa parte jurídica, porque tu tem sido e tem exercido uma grande liderança, né? Hoje tu é a cara da Atom, né? Tem o Rafa, né? e o Felipe, que são os outros sócios. Temos mais sócios muito bons, mas... Quem aparece é o Marcelo, até onde eu vejo, percebo. Talvez por gostar de aparecer, mas todos aí têm uma função fundamental, né? Cada um dentro da sua área. Eu, como acabo falando talvez um pouco mais da linguagem do empresário, e os demais ficam mais dentro das suas áreas, por isso que eu acabo me destacando um pouquinho mais. E hoje estão em quantas pessoas lá no total? 31 pessoas. 31 pessoas. Caramba, cara. Que legal. Que legal. E hoje, assim, o que foi o teu principal ponto de transformação que tu enxerga ao longo desses 8 anos do Marcelo, que começou lá atrás? Começou tu, o Rafa... E o Felipe. E são 8 anos de construção, né? O que tu enxerga que foram os principais fatores desse teu crescimento? Que mudanças tu teve? Porque o Marcelo de 8 anos atrás era um. Qual é a diferença muito do Marcelo diferente lá de trás pro Marcelo de hoje? Estudar. Mas a grande mudança, eu acho que foi a profissionalização. Isso que hoje a gente entrega para os nossos clientes, nós passamos por isso e a gente passa diariamente. Tá? Então, por exemplo, algo que nós fizemos somente no ano passado e que mudou muito o escritório. A gente fechou agora vamos fechar em outubro 1 ano dessa mudança e foi muito importante. Como advogados, a gente acredita que sabe muita coisa, né? E realmente, dentro da área jurídica a gente sabe, a gente pode ajudar, só que no dia a dia a gente sabe muito pouco, né? Então, por exemplo, quando o escritório se estruturou, né, tendo sócios por áreas do direito, um alto nível de profissionalização, em termos de entrega jurídica, um mais alto nível, nós entendemos uma coisa, que não basta ter excelentes advogados, a gente precisa sempre ter excelentes pessoas. E falando aqui de uma forma muito prática de negócio, uma empresa que fatura 20 milhões ano, ela tem um CPF à frente, né? Uma pessoa ali com um grau de conhecimento, de experiência e de visão. Uma empresa que fatura 100 milhões ano exige uma pessoa que, embora seja o mesmo CPF, vai ser uma pessoa totalmente diferente. E foi aí que, por exemplo, ano passado, nós contratamos uma profissional de enablement. Vai dizer, o que é isso? O que é isso? Eu pergunto, o que é isso? Pois é, eu fiz um curso ano passado, em setembro, e falavam do profissional, toda empresa tem que ter um profissional de enablement, eu não sabia nem o que era. Né? Eu sabia o que significava em inglês, mas o que é um profissional de enablement? Aí, depois que teve lá a aula e tudo mais, eu entendi.
E eu voltei para Caxias e disse, pessoal, eu acho que eu encontrei aí uma forma de a gente dar mais um passo no escritório. O que é um profissional de enablement? Na prática é um RH, só que não é aquele RH burocrático. É um RH que ele contrata, ele desenvolve processos de contratação muito bons, desenvolvimento de pessoas e literalmente mapeia perfis que têm um potencial para cargos executivos, cargos de alta gestão, cargos que vão levar o negócio para um outro nível. Porque todo negócio é uma pirâmide, né? A gente tem poucos tomadores de decisão e temos muitos executores. Então esse profissional é um profissional que ele serve basicamente para isso. Então nós contratamos uma profissional, nós tiramos ela de uma grande empresa, se não me engano era a quinta maior empresa do país do segmento, né? Faturamente de 10, 12 bi ano, fazendo uma proposta atrativa. A partir daí a gente revolucionou o negócio. Né? Nós já tínhamos um negócio que era um pouco fora da curva para a advocacia. A partir daí a gente reescreveu todo o nosso regulamento interno da empresa, onde tinha visão, valores, objetivos. O nosso organograma nós mudamos totalmente. Né? A gente fez algo muito mais voltado a pessoas do que propriamente a área jurídica. E ali foi um salto muito grande. Até curioso porque, assim, essa profissional, quando ela entrou no escritório, ela mapeou alguns perfis e disse, olha, fulano, beltrano não tem perfil. Você imagina, né? 4, 5 anos, né? Eles sempre desempenharam tudo bem, tudo certo, né? E por isso que eu digo que a gente acha que sabe das coisas e não sabe. Sim, realmente estava funcionando. Para aquele tamanho de negócio, funcionava muito bem. Por um negócio maior, que é o que a gente sempre almejou, não tinha um perfil. Dito e feito. Depois que a gente começou a mudar as regras, organizar a casa já era organizado, a gente profissionalizou para um outro patamar, essas pessoas não duraram 6 meses e elas entenderam que elas não pertenciam mais ao ambiente. Profissionais com bastante tempo de casa, profissionais muito bons, que para nós não era óbvio que isso ia acontecer. Hoje nós temos uma equipe muito mais profissionalizada e eu diria que pessoas com uma capacidade muito maior para chegar nesse novo patamar. Então assim, eu te diria que o meu maior crescimento foi o quê? Primeiro, ter humildade, reconhecer que tenho sempre muito, muito, muito para aprender. Tá? Antes eu te falei, foi no teu curso teu que eu tirei um insight, consegui lá um insight que mudou totalmente o negócio. Tá? Depois, fui num outro curso que eu conheci um tipo de profissional que nem sabia que existia, que hoje eu vejo o benefício. Se eu pudesse ter contratado 5 anos atrás, eu teria contratado. Porque talvez a gente tivesse 5 vezes maiores hoje. Se tivesse implementado isso. É um insight, né? É um insight. E aí é o crescimento exponencial. É acertar encher em uma coisa que muda tudo. Então, assim, primeiro, buscar conhecimento sempre, estar perto das pessoas certas. Tá? Eu aprendo muito com clientes que já passaram por situações difíceis e tudo mais, né? E depois, sempre ter uma visão muito clara de onde nós queremos chegar. Porque tendo o objetivo claro, a visão, o propósito muito bem definido, porque isso motiva nós como indivíduos e motiva é o que leva todo o time para frente. Uma empresa que não consegue deixar clara a mensagem de onde ela quer chegar e o prazo em que ela imagina chegar lá, para toda a equipe, em todos os níveis, é uma empresa que não vai chegar. É simples assim, é matemático. Né? Todo mundo tem que remar para o mesmo lado. Então, assim, eu acho que, para mim, a grande palavra foi profissionalização. E como eu fiz essa profissionalização? Primeiro, estudando todos os dias. Não é um dia, é todos os dias. Me conectando com outras pessoas e sempre inovando. Né? Esse cargo de enablement para grandes empresas é algo comum. Para nós, pelo menos, dentro da advocacia foi uma revolução. Ter marketing próprio foi uma revolução, que surgiu também ali do insight que eu tive. E assim por diante. Hoje a gente vê que nós temos muitas coisas para fazer, conforme a coisa for crescendo. Mas, por exemplo, hoje todo mundo usa IA. Né? Foi numa conversa com um cliente que ele estava retratando lá, um problema que ele estava tendo, que ele queria uma IA para resolver. Eu disse, cara, esse cara ele tem um problema que nós também temos relativo a IA, que se eu achar alguém que solucione isso, eu consigo fazer o escritório virar uma IA. Não a IA ser a ferramenta, a IA ser o escritório. A gente está ainda em fase de implementação disso. Nós não conseguimos ainda botar tudo isso rodar. Talvez lá pela metade do ano que vem isso tudo vai estar funcionando. Mas se a gente conseguir fazer isso rodar com sucesso, e eu acredito que nós vamos, né? Nós vamos para um outro patamar. Em que o advogado ele sai da figura de ser um grande revisor de documentos, um grande criador de conteúdo, para uma pessoa que ele vai basicamente dar ordens para uma IA. Ele vai revisar isso e ele vai fazer o trabalho, aspas, nobre da advocacia, que é lá falar com o juiz para convencer e persuadir o juiz da tese dele. Porque toda a parte escrita e documental, ele vai ter uma IA treinada por ele, altamente especializada, que consegue entender isso. Tá? Então, a gente viu esses gargalos, né? Claro, tem ferramentas no mercado, mas elas não atendem exatamente o que nós queremos. Né? A gente testou várias, inclusive específicas para a área jurídica.
Então, eu acho que o grande diferencial vem daí. Eu acredito que aqui, pelo menos falando por região, né, a nível nacional tem grandes escritórios e com faturamento acima de bilhão que eles já estão muito avançados em IA, né? Mas eu acredito que para a região vai ser um grande diferencial. E aí, falando com base na minha própria experiência, alguns documentos jurídicos altamente complexos que o Marcelo, trabalhando, precisava de 2 dias, uma IA faz 70% dele em questão de 20 segundos. O ganho de eficiência é absurdo. Então, basicamente, a gente hoje consegue preparar tudo isso para ir para uma reunião realmente estratégica para ver, por exemplo, a venda de uma empresa. Os pontos que são fundamentais para depois incorporar isso, revisar, né? Eu acho que o advogado vai ser muito da figura de criar para revisar e em várias etapas para garantir a precisão e a segurança daquele documento e depois fazer o trabalho final. No caso de uma negociação de particulares, negociar, defender os interesses do cliente. No caso de um processo, ir lá falar com o juiz. Porque hoje, o grande diferencial não é mais peticionar e estar lá presente no processo através de escrita. É realmente conseguir sentar com o juiz no gabinete dele, conseguir conversar em palavras simples o que é o caso, por que o cliente do advogado tem razão, ou, no caso de um julgamento no tribunal, ir lá fazer sustentação oral e assim por diante. E tá perto do cliente, né? Ser um consultor do cliente. Né, conseguir ter o tempo para estar lá dentro da empresa dele. Hoje, falando por nós, pelo menos, pouquíssimos clientes vêm até o escritório. 99%. Nós vamos até o cliente, a gente está dentro do cliente. Hoje, todo cliente novo da Atom, a gente vai até a empresa, faz uma visita técnica, a gente leva toda a nossa equipe de heads jurídicos e coordenadores para conhecer toda a operação no detalhe, o que é o produto, quem faz o que dentro da empresa, os papéis-chaves, qual é o mercado, quem são os principais concorrentes, se é mercado nacional, se é mercado internacional, para entender assim o âmago do negócio, conseguir entender no detalhe, para depois essas lideranças do nosso escritório voltarem para o escritório, passar isso para toda a nossa base, para todo mundo ter uma conexão muito próxima com o cliente, com as pessoas que tomam decisão no cliente e com o negócio do cliente. E vocês, além da IA, vocês investem muito em tecnologia? Muito. Hoje, a gente tem N sistemas dentro do escritório, né? Mas a nossa última o grande investimento foi um sistema de gerenciamento de projetos. Um sistema, digamos assim, muito profissionalizado, um sistema parrudo mesmo. Por quê? Os sistemas jurídicos, eles são bons, mas eles são muito focados ainda em processo, naquela rotina de escritório tradicional. E aí, o que nós fizemos na prática são processos, ou projetos, melhor dizendo, de longo prazo para o cliente. Hoje, um cliente Atom, basicamente, a gente organiza a vida pessoal dele até a venda da empresa, ou até uma migração para um outro país, se for a vontade dele, uma residência fiscal em outro país. Então, são projetos de longo prazo. Não são coisas que vão acabar em 1, 2 meses. Nós implementamos agora um sistema que, basicamente, nós lançamos o projeto lá dentro, vinculamos todos os envolvidos, etapa por etapa, o cliente ganha um login sem, ele consegue acompanhar em tempo real o andamento. Aí tem gráfico de pizza, tem descritivo de horas, trabalhos, quem está fazendo, se tem alguém naquele momento trabalhando no projeto, transparência total com o cliente, e a gente consegue trazer para o cliente realmente como é feito, porque o cliente ele vai analisar resultado no final do dia, mas ele não tem noção muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, da complexidade do que a gente faz. Então a gente quis ficar ainda mais próximo do cliente, embora a gente faça várias reuniões, a gente tenha uma comunicação permanente com os clientes, um sistema que ele consiga, em tempo real, analisar o que está sendo feito em relação a ele. Então não existe aquela história de, doutor, como é que está o meu processo? Não, o cliente consegue ver isso, né? Então a gente tem sistemas para processos, sistemas para controle de marcas, sistemas para controle de marcas internacionais, sistema de gestão de projetos. O que mais? O sistema financeiro é um ERP muito bom. Temos, deixa eu pensar, CRM. Acho que temos talvez uns 10 ou 12 sistemas. Não é só advogar, né? Não tá muito além. Então, eu te diria que para a Atom, um grande passo foi a gente ter... nós somos 3 diretores hoje do escritório, eu cuido da área de expansão, que é toda a área de crescimento, mas foi profissionalizar justamente os caminhos da gestão. Então, cada diretor tem uma vertical. Então, nós temos a expansão, que é a minha vertical. Então, tem marketing, tem a equipe de atendimento a cliente ali abaixo de mim. Tem o diretor operacional, que é o Rafael, que é quem cuida da parte de excelência técnica, de efetivamente conseguir os resultados que os clientes almejam. E tem o Felipe, que é nosso diretor administrativo, que é o cara que organiza tudo isso, organiza os sistemas. Hoje nós temos tudo em nuvem. Nós podemos trabalhar em qualquer lugar do país. Eu recentemente fiz uma viagem, fiquei 15 dias no exterior. Eu consegui fazer tudo que eu precisava, assim por diante, né? Estava visitando clientes em outros países, estava ali trabalhando tranquilamente. Então, assim, nós entendemos que tecnologia está aí para ajudar. Tem muita tecnologia que é transformadora, então nós investimos muito nisso. Tanto é que a nossa meta agora é não crescer mais em equipe, né? Mas duplicar o escritório em faturamento e abrangência de clientes até o final do ano que vem,
só com base em tecnologia. Por quê? Porque ainda, embora a gente tenha essa cultura de tecnologia, nós ainda somos muito ineficientes em muita coisa. Então a gente está micromapeando cada processo que pode ser automatizado, cada coisa que pode ser melhorada e assim por diante, para justamente colocar a tecnologia nesse ponto e os advogados, a nossa equipe, poder se dedicar a estar dentro do cliente, estar junto às autoridades e fazer o que realmente traz o diferencial, traz o resultado que o cliente precisa. Marcelo, indo para a reta final, hoje, se tu fosse, acho que pegar tua trajetória como empresário da área da advocacia e pegando todos os aprendizados que tu teve com os empresários que tu atende, que tu ajudou ao longo desses 8 anos, quais que seriam os 5 principais pontos que tu deixaria de recado para os empresários lá fora olharem para os seus negócios? Primeira coisa, só começar um negócio tendo muita ambição e coragem. Segundo, problemas vão acontecer. A única certeza que nós temos são problemas. Então, estar cercado das melhores pessoas para trocar ideia, pedir um conselho e resolver. Terceiro, ainda relativos a problemas, resolver rápido. Tá? Quarto, todo mundo é apaixonado pelo que faz, gosta e acha que seu produto ou serviço é a melhor coisa do mundo. E não é. Todo mundo tem que melhorar. Não tem como uma empresa que nasceu hoje concorrer com uma empresa já consolidada no mercado, porque certamente essa empresa tem anos à frente de experiência e tudo mais. Então, assim, ser prático e entender que às vezes só copiar melhor e tropicalizar o produto ou serviço é melhor. Tá? E por fim, sonhar grande, muito grande. Acho que não faz sentido nenhum começar um negócio se não for para ter um resultado extraordinário. Nós estamos num país, eu digo isso baseado em números, tá? Que ou se empreende para ganhar muito dinheiro, para crescer, para fazer a diferença, ou é melhor não empreender, ou até mudar eventualmente de país. Por quê? Porque, por exemplo, na Europa, com 4.000 euros por mês, a pessoa vive muito bem. E tem uma vida de excelente qualidade. E isso não é tão difícil de conquistar lá. Aqui no Brasil, hoje, estava vendo num site que hoje a classe média em São Paulo é 30 mil reais por mês de renda por família, para conseguir se manter. Imagina. Então, assim, são patamares altos, um custo de vida alto. Então, assim, se for empreender, considerando todo o risco que vem embutido, todos os desafios, para chegar num resultado extraordinário. Não, a gente tem que ser maluco para empreender no Brasil, de certa forma, né? Tem que ter... Tem os dois lados da moeda. A burocracia, por si só, ela é uma barreira de entrada muito grande. Ela é grande para entrar no mercado e grande para crescer, especialmente para crescer. Só que o que nós percebemos é que o cara que tem coragem para ultrapassar o que se chama talvez de arrebentação, esse muro, depois que ele ultrapassou, ele nada de braçada, ali está o Oceano Azul. Quanto que tu acredita que é? O que é esse depois dessa barreira? Eu não diria nem que são números somente, tá? Porque eu tenho clientes, por exemplo, pequenos, pessoal que importa e vende online, em marketplace, etc. São empresas de 3, 4 pessoas, extremamente enxutas, que faturam aí 4, 5 milhões de anos com uma margem de lucro de 1,5 milhão. Tá? Caramba. Extraordinário. Então, assim, não são só números, mas é a mentalidade. A mentalidade de dono e do cara ter que estar estudando o tempo inteiro e melhorando é isso. E aí, em que momento é que esse empresário vai, talvez, cruzar essa barreira? Quando ele entender o tamanho do mercado dele, qual que é a relevância dele e ele entender qual que é o patamar que ele tem que chegar. Então, por exemplo, assim, eu tenho um mercado, falando no caso concreto, um cliente nosso que tem um mercado de 790 milhões por ano. Ele sabe o tamanho do mercado dele, ele não vai ser uma empresa que vai faturar 1 bilhão nunca, porque o mercado não comporta. Então, ele já entendeu que se ele chegar a 100 milhões de faturamento e tiver uma margem de lucro de 20% líquida, isso é excelente, são 20 milhões por ano que ele bota no bolso. Sim, ele vai trabalhar em cima, não em cima de crescimento, mas vai trabalhar em cima de margem. Que é a mesma coisa que o nosso negócio. É um negócio que não foi projetado para ser escalável. Não tem como escalar o nosso formato de negócio. Mas é um negócio que entrega 62% de margem de lucro líquido. Cara, então, eu atendo... É essa arrebentação. Sabe que uma coisa que eu tenho percebido, assim, que chega muita gente pra mim, mas o meu negócio não é escalável, mas o meu negócio não é escalável, mas o meu negócio não é escalável. Aí eu pergunto assim, cara, tu já tá vendendo, tu já tá no teu limite? Tu já tá no teu limite? Não, eu não tô no limite. O que tu tá falando de escala? E aí a gente tem uma internet que bota um monte de coisa na cabeça das pessoas. E aí as pessoas às vezes perdem a sua essência por questão do que os outros falam sobre escala. Exato. E isso eu tenho visto em vários mentorados meus que trabalham com prestação de serviços. Hoje, cada vez mais, a minha mentoria tem ido para profissionais que trabalham com serviços. E as pessoas chegam, Rafa, eu quero escalar. Cara, o meu negócio eu não olho como escala. Eu olho como qualidade de atendimento e um ticket mais alto. E, vamos lá, faturar 12 milhões por ano é ruim? Excelente. Com margem de 85% é ruim?
Entende? Aí os caras estão falando de escala. Cara, eu posso escalar com um produto de R$500, de R$1.000, mas, cara, às Ou vezes... uma tecnologia, só que a grande questão é quanto custa e quanto tempo leva a desenvolver essa tecnologia para ser altamente escalável. Exatamente, exatamente. Então, eu vejo muito claro, assim, o brasileiro, comparado... Eu já tive a oportunidade de trabalhar, ser colega de trabalho de russos, alemães, dinamarqueses, americanos. Eu trabalhei numa multinacional num período da minha vida. O que eu percebo do brasileiro, assim? Nós somos um povo muito trabalhador, empreendedor, que é muito bom, mas nos falta preparo. Então, por exemplo, assim, eu vou entrar no mercado de venda de xícaras. A primeira coisa que você tem que fazer é qual é o tamanho do mercado, quem são os principais players, qual que é o faturamento médio, margem de lucro médio, qual o público-alvo ideal. É dimensionar, é me situar. É como se fosse pegar um mapa e entender onde é que eu estou. Depois, talvez aqui eu tenha enxergado uma oportunidade. É estudar a fundo aquela oportunidade, ver se ela faz sentido e como é que eu exploro no tempo mais rápido possível aquela oportunidade e da melhor forma. E é isso. E talvez não vale a pena eu atacar todo aquele mercado, vale a pena atacar somente aquele nicho ou super nicho e deu, ali tá a minha margem, eu vou muito bem, eu vou ter uma estrutura enxuta. Porque onde é que eu vejo que muitas empresas erram? E aí é onde a gente entra muitas vezes. Para ter uma empresa que fatura 1 milhão por mês, é uma estrutura. Para ter uma empresa que fatura 5, é 2 ou 3 vezes aquela estrutura. E aí talvez esses 5 milhões, eles não paguem o mesmo lucro que aquele 1 milhão já estava pagando. Proporcionalmente, em percentual, eu tenho certeza que vai ser menor. Talvez em dinheiro não vai ser a mesma coisa, vai ser um pouquinho a mais que não justifica todo o trabalho extra. Então, assim, é muito importante ter informação antes de empreender. E se for empreender, se propor a fazer o melhor, ter muita clareza do objetivo. E aí, só trabalhar. E certamente os resultados virão. Porque tem muita gente que trabalha muito, mas trabalha por um segmento errado, de uma maneira errada, no sentido de não mapeou o cliente ideal, não mapeando o nicho, e assim por diante. Aí passa lá 5 anos, acaba, enfim, ficando frustrado, porque o negócio não dá o resultado que imaginava, acaba se endividando muitas vezes, e assim por diante. Então, eu uso muito a palavra profissionalização, mas o empresário, ele não tem que ser o vendedor da empresa. Claro, no início sim, ele vai ser o cara que faz tudo, mas quando ele tiver um certo porte, ele não tem que ser o vendedor, ele não tem que ser RH, ele não tem que ser financeiro, não tem que ser nada. Ele tem que unir todas essas áreas e fazer funcionar. A única função do empresário é ter visão de onde é que nós precisamos chegar e como nós vamos chegar lá da forma mais inteligente possível. É só isso. Eu levo comigo que conhecimento amplia a visão. E visão sem estratégia vai ser sempre uma miragem. Exatamente. Né? Então, cara, eu preciso me alimentar de conhecimento para poder ampliar aquilo que eu tenho, para poder enxergar mais longe, para poder ver o que eu não estou vendo. E aí entra algo que tu trouxe, né? A mesa que tu senta, as pessoas que tu se conecta, os livros que tu lê, os estudos e o conhecimento que vem de um modo geral e que agregam, porque tem muita gente que, cara, sugam conhecimento e não aplicam nada. Tem muito disso também, né, Marcelo? Exatamente. Porque não basta só estudar. Entra também o executar, o botar em prática, o botar a rodar. Não é, eu tô estudando, a gente passa uma vida inteira estudando e não tira do papel. Nós vira uma muleta, daí estou estudando como se estivesse fazendo algo. Tem que executar também, né? Exatamente, botar a mão na massa. Pra gente ir pra reta final agora, pra encerrar daqui a pouquinho, Marcelo, onde que Deus entra, que tu enxerga Deus na tua vida e nos negócios dos clientes, essa conexão? Tu tem isso? Como que é Deus? O que representa Deus na tua vida hoje? Bastante. Eu diria assim, eu acredito que a gente só veio para essa vida para principalmente sair melhor do que nós entramos. Então, eu acredito que nós temos a função de melhorar, né? E Deus tem, porque a depender da doutrina que cada um siga, teoricamente nós temos essa vida como uma provação para voltar para Deus. Somos uma partícula de Deus que ela precisa voltar para o centro, para o todo e assim por diante. Então, pessoalmente falando, é uma matéria que eu estudo bastante, né? Eu particularmente gosto muito de budismo e algumas práticas orientais, meditação e tudo mais. Então, eu acredito que, pessoalmente, o único motivo de estar aqui é buscar Deus, tá? Então, eu sou o Marcelo, eu não sou o Marcelo advogado ou o Marcelo pessoa física, eu sou um único, eu sou uno, e eu tenho que me reencontrar dentro de mim e voltar para essa origem. Bom, então por isso que eu estou aqui. Nos negócios, eu acredito que todo negócio tem que ser legítimo, tá? E tem que, de alguma maneira, contribuir para a sociedade. Então, por exemplo, não importa quão lucrativo pode ser algo, se ele faz mal para a sociedade, se ele prejudica as pessoas, se ele condena uma civilização no longo prazo, não faz sentido. Então, o que eu tinha comentado antes, né? Hoje, na Atom, a gente faz uma análise criteriosa para ver se a empresa ou o empresário são aptos para serem nossos clientes, porque a gente tem também valores
que a gente segue, né? Os valores são, inclusive, hoje os nomes das nossas salas. Nós temos algumas salas, né, comerciais. Cada sala leva um nome para todo mundo, todo dia que entra na porta, gravar os valores, né? Então, para nós, olhando, né, falando daí especificamente por mim, nos negócios, são as pessoas com quem eu me relaciono, os valores que elas têm e como é que elas estão contribuindo para o mundo. Quais são os valores? Tu diz da Atom hoje? São todas, o próprio nome do escritório. A vem de ambition, T de trust, ou seja, confiança, O de over delivery, ou seja, uma sobre-entrega, entregar sempre mais que o combinado, e por fim mastery, de maestria, de estudar, praticar, melhorar todos os dias. E os do Marcelo? Para se conectar com o Marcelo, aquele cara assim, esse cara eu me conecto pelos valores. Honestidade, ponto. Porque com base na honestidade a gente constrói qualquer coisa. Muito bom. Então, primeiro é esse e depois a ambição. Eu acredito que em todos os aspectos da nossa vida a gente tem que buscar o melhor, fazer o melhor e viver uma vida que valha muito a pena. Que a gente possa, lá quando estiver velhinho, com 80, 90 anos de idade, olhar para trás, se orgulhar da nossa história e dizer assim, eu fui o melhor profissional da minha área, eu fui o melhor empresário, eu fui, sei lá, o melhor pai, melhor mãe. Eu acho que é isso. Eu acho que a vida ela é uma grande aventura e que a gente tem um tempo que ele é curto, embora a gente conte os anos como se fosse, 90 anos é muito tempo. Eu acho que não. Eu acho que hoje eu estou em 1/3 da minha vida já. E assim, tenho bastante conhecimento e eu imagino exatamente fazer o que vou fazer agora nesse segundo terço e no último terço da minha vida. Então, basicamente é isso. Eu levo muito ser fiel aos valores, né? Porque eu acho que o mais difícil para as pessoas é não se corromper, né? Então, o quanto que os teus valores são de fato inegociáveis. Eu aprendi ao longo dos anos, trazendo até uma contribuição, né, que o dinheiro vai estar sempre abaixo. Então já aconteceu de eu sair por dinheiro do meu propósito. Hoje, se chegar para mim, Rafa, tá aqui R$1 bilhão, tu tá proibido de fazer o que tu faz. Eu mando... Perder a tua liberdade. Exatamente. E, cara, para algumas pessoas isso pode parecer balela, mas quem me conhece de verdade sabe porque com aquilo que tu falou, cara, se fosse por dinheiro, eu não empreenderia, eu não faria o que eu faço, e eu tenho certeza que tu também não. Porque vai muito além do dinheiro. A grana é importante, a gente precisa, eu sou ambicioso, eu quero, né, conquistar. Mas não é só isso, né? Mas não é só isso. Até, Rafa, vamos lá, tu é um cara muito bem sucedido. Eu sei que no passado tu teve outra profissão, tu foi um cara muito bem sucedido, hoje também tu és. Eu te pergunto, hoje, beleza, dinheiro ajuda a comprar um carro bonito, um relógio bacana, ter uma casa legal, viajar e tudo mais. Só que quando o dinheiro ele é uma constante na tua vida, tu percebe que ele é secundário. Ele é um meio, ele não é um fim em si mesmo. Exatamente. Eu não sei se tu tens essa percepção, porque pra mim isso ficou muito claro. Eu, enfim, tenho uma família que, enfim, é classe média e tudo mais, e que eu acabei transcendendo isso, eu cheguei em um patamar interessante de vida, tenho muito pra crescer ainda, mas enfim, hoje posso ter alguns luxos que para os meus pais jamais tiveram ou imaginam ter. E o que acontece? Eu, depois de ter conquistado algumas coisas materiais na vida que para mim eram troféus, né? Eu, por exemplo, eu não fui uma pessoa assim que, quando eu me formei em Direito, primeiro era obrigação, eu não fiz formatura, né? Eu praticamente gabaritei a prova da OAB. Muita gente comemorando tinha passado. Eu disse, cara, o mínimo que eu posso fazer é passar. Eu tenho que ir muito bem porque eu não posso nem ser advogado, né? Então, o que acontece é o seguinte, depois que a gente chega em certos patamares, a gente entende o real propósito das coisas e os valores, né? A gente entende, por exemplo, eu não sei se tu é um cara que bebe ou não, né? Mas eu gosto muito de vinho. Quando eu comecei a tomar vinho, né, meu sonho era tomar um vinho de um grande valor, sei lá, um Gran Cru, algum ícone italiano, algo assim. Eu tive a oportunidade de fazer isso algumas vezes na minha vida. Mas eu vou te falar que muitas vezes, tomando vinhos muito inferiores em preço, tá, eu tive experiências muito melhores por causa da companhia, do momento, da celebração, do que tomando vinhos extraordinários de marcas famosas, etc. Então, assim, ali eu comecei a entender justamente que quem faz a experiência, quem faz o valor da nossa vida somos nós, né? Só que às vezes a gente tem que chegar em determinado patamar para se provar que nós somos bons, que a gente consegue, para entender como é que esse jogo todo funciona. Muito legal. Marcelo, pra gente fechar, eu vi uma pegadinha um tempo atrás, eu uso ela como um exemplo aqui, peço para todo mundo trazer essa fala. Se tu ouviu algum podcast, tu deve ter visto, mas o cara, ele volta é uma pegadinha, então ele chega pro menino ali de uns 12, 13 anos de idade, que tá parado, ele chega pro menino e fala, vai acontecer isso na tua vida, se vier o fulano de tal, tu não fala com ele, tal, e o cara se some, como se o cara fosse o ele do futuro, né? Eu sou teu eu do futuro. Se tu pudesse voltar lá atrás,
pro Marcelo começando na faculdade, ou pro Marcelo antes, enfim, pro Marcelo de um passado aí de 10 anos atrás, e tu tivesse 1 minuto para falar para ele alguma coisa, ou uma orientação, alguma coisa que pudesse favorecer ele para que esses 10 anos fossem encurtados, o que tu diria para ele em 1 minuto? Não tenha medo de nada, pode fazer tudo e confia muito na tua intuição. E te prepara. É isso. Te prepara como? Estudando, conhecendo pessoas. Porque essa intuição que eu falo, né, obviamente, talvez tenha um sexto sentido, alguma coisa assim, mas ela vem muito de coletar informações, se conectar com pessoas certas. Por exemplo, eu sou advogado, advocacia é uma das profissões mais antigas do mundo. Eu não reinventei a roda, eu simplesmente vi escritórios grandes no Brasil fazendo determinadas coisas, eu vi escritórios americanos fazendo isso e eu fui pedir ajuda. Por exemplo, eu já mandei e-mails para CEOs de escritórios que faturam mais de 1,5 bilhão pedindo ajuda, dizendo, olha, eu sou um advogado, tenho um escritório assim, assim, assado. E pedi orientação, pedi ajuda. Recebi livros para ler, orientações, fui conhecer pessoalmente essas pessoas e assim por diante. Então, Humildade, né? É humildade. Eu acho que assim, o que a gente pedir para a vida, ela vai dar. Se a gente pedir realmente de forma genuína. Diz assim, eu quero tal coisa, ou quero uma vida assim, vai entregar. E como eu falei antes, eu acredito que a vida é uma grande aventura. A gente tem que passar por ela fazendo acontecer. É como se fosse talvez um grande passeio, num lugar bonito que a gente sempre sonha acontecer, a gente tem que desfrutar ao máximo. Então, não ter medo, fazer tudo que a gente sonha e assim por diante. Legal. Marcelo, novamente, muito obrigado. Vou te entregar também uma lembrancinha da Tudo em Grãos. Muitíssimo obrigado, Rafa. O Alex lá da Tudo em Grãos, né, cara? Agradece. Esse é um case, né? Um grande empresário. Alex, muito obrigado. É isso aí. E, Rafa, sabe que é sempre uma honra. Muito obrigado pela oportunidade. Espero poder ter contribuído, tá? Sabe? Com certeza. Sempre estou aqui à tua disposição. Afinal de contas, é uma passagem muito importante na minha vida profissional. Aconteceu aí contigo, então, sabe o quê? Então, um cara que eu sempre indico, gosto muito de ti. Então, sucesso sempre. Conte comigo. Obrigado para nós. É isso aí, pessoal. Gostou desse vídeo? Te inscreve aqui no canal, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo episódio.